processo de aprendizagem, inclusive para crianças e adolescentes. Vai rolar uma palestra hoje à noite sobre isso, essa importância do sono, o papel do desempenho também dos alunos e dos professores. Vão ser tema de uma palestra hoje à noite, então, na Semana do Sono de 2023 aqui em Maringá. Essa ação tem apoio da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação. É às 7 horas da noite no Auditório Ali Moreira. É de graça, só chegar. Importantíssima para pais, para psicólogos, para professores, para todo mundo. E quando a gente está falando de sono, a gente está falando, sim, das crianças, dos professores, mas isso interfere no dia a dia de todo mundo. Essa Semana do Sono é realizada sempre no mês de março em várias regiões no Brasil e é promovida pela Sociedade Brasileira do Sono. Para participar, então, desse evento de hoje à noite, não tem inscrição, é só chegar lá no Auditório Ali Moreira, do ladinho da Prefeitura, e a gente está com uma das palestrantes aqui, a Silmara Pavani, que é fonoaudióloga do sono e também é representante da Sociedade Brasileira do Sono. Eu não sabia que existia fonoaudiologia do sono. Me explica primeiro o que é isso. Explica pra gente, Silmara. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A fonoaudiologia do sono, ela entrou principalmente por causa dos distúrbios respiratórios do sono. Quando as pessoas roncam e às vezes tem até apneia. Região principalmente da garganta, né, da orofaringe. E a fono é um dos tratamentos que tem para o ronco e para a apneia, né? Dependendo da gravidade dessa alteração, a gente vai ter só a fono ou tratamento combinados com outras terapias já bastante consolidadas, né? Em literatura, nos estudos. Mas a fono faz exercícios com a região de garganta, da língua, reeduca a respiração, que muitas vezes acontece pela boca. E esse tipo de alteração dá muitas alterações dentro da área fonoaudiológica. Então, alterações de linguagem, alterações do aprendizado, de voz, alterações alimentares, que entra todos dentro da área fonoaudiológica. Inclusive, gagueira também tem uma relação grande com alterações do sono. Não só esse distúrbio respiratório, mas também insônia ou outros tipos de alteração do sono. Muito interessante, não tinha ideia de tudo isso. E a gente estava falando sobre essa qualidade do sono, né? Tem uma hora necessária, são 6, são 7, são 8, são 4. Tem gente que dorme 4 horas, acorda maravilhoso. Se eu não dormir pelo menos 7, igual o João estava falando, eu sou um zumbi no dia seguinte. Tem uma quantidade mínima realmente? Tem isso de, que nem o João falou, né? Tô colocando em dia, tô repondo. Isso funciona, não funciona? Olha, nós temos uma média, né, para adultos de sono de 7 a 9 horas, que vai ser o sono suficiente para aquela pessoa. E cada idade, desde o bebezinho, a criança, o adolescente e o adulto, ele vai ter uma faixa de tempo para dormir, que é normal, né? Então, por exemplo, o bebê, ele tem um soninho polifásico, né? Ele dorme muitas vezes, ele precisa de muito tempo de sono. Até que isso vai se regularizando, a criança faz também de 8 a 9, 10 horas de sono, que é o ideal para que ela tenha a recuperação total que o sono pode dar para as atividades diárias, né? Mas o sono é muito importante à saúde, ao desenvolvimento todo geral. Quando chega na adolescência, existe um atraso de fase que a gente fala. O adolescente não é só que ele quer ficar acordado até mais tarde, ele não tem sono mais cedo. Existe um atraso dessa fase, né? Porém, a rotina não é feita para o adolescente. Então, ele tem um atraso de fase, vai dormir lá por volta das 11 horas da noite, mas a escola acontece cedo. Então, ele, apesar de ter a necessidade de dormir mais tarde, ele tem necessidade de dormir 9, 10 horas. E aí ele tem que acordar cedo para ir para a escola. O que acontece? Ele fica privado de sono, né? E a privação de sono a gente nunca consegue repor. A gente não repõe uma noite de sono mal dormida. Existe sim um sono de rebote. A gente está tão cansado, tão privado do sono da semana inteira, que o fim de semana, ou quando se tem a oportunidade de dormir, esse sono apaga, né? E aí vai tentar repor, porque o corpo tá. Mas aquela noite de sono, o que acontece durante a noite de sono nunca é reposto.
E assim também acontece com o adulto. Depois, quando chega o idoso, a gente tem uma diminuição da fase. Então, se dorme menos, tem necessidade de dormir menos e acorda-se mais cedo. Então, a gente tem aí os idosos acordando 5 horas da manhã, não conseguindo dormir mais. Isso, nós estamos falando de normalidade, fora quando é atravessada por alguma patologia do sono mesmo, uma insônia, né? E essa privação do sono, a gente estava falando aqui sobre os alunos, né, sobre as crianças, adolescentes, isso afeta realmente a maneira que eles aprendem, né? Afeta a aprendizagem como um todo, né? Sim, porque, como eu disse, durante o sono, acontece muita liberação de hormônios e muitos processos que vão compor com o dia. Por exemplo, numa determinada fase do sono, a gente tem lá sono REM, sono não REM, né? Numa determinada fase, a gente vai ter, por exemplo, ondas cerebrais acontecendo que vão fazer com que se consolide a memória. Então, tudo aquilo que eu aprendi, isso para qualquer um, qualquer idade, tudo que eu aprendi durante o dia, tudo que eu vivenciei durante o dia, eu vou ter, então, essa consolidação durante a noite. E se eu tenho falta do sono, menos fase do sono acontecendo, né? Ou então interrupções desse sono, por exemplo, no ronco e apneia, porque isso parece que não, mas é um problema muito comum. Quase 1/3 da população tem alteração de ronco e apneia. E isso não é normal, roncar nunca é normal. Quando tem esse ronco e essa apneia, o cérebro acorda a pessoa para falar, olha, respira, porque está faltando respiração, está faltando oxigênio. E isso interrompe as fases do sono. Aí você não descansa. Não descansa. Pode dormir a noite inteira, mas tem um sono que não é reparador. Então, da mesma forma que não dormir, vai faltar essas substâncias, hormônios que vão controlar aí a fome, a saciedade. Então, se eu durmo mal durante o dia, eu vou ter mais fome, menos saciedade, vou buscar muito mais alimentos gordurosos, e aí vira um ciclo durante toda a vida, impactando aí em doenças cardiovasculares, diabetes, comorbidades mesmo de doenças sistêmicas, né? Maior risco de AVC, alteração cardiovascular. A gente tem uma tendência de fazer tudo errado, né? A gente trata o sintoma e não a causa. Então, dormi mal, vou me encher de cafeína, vou tomar café energético para dar uma despertada e conseguir passar o dia, mas eu não investigo por que eu tô dormindo mal. E por que eu tô acordando todo dia cansado? E por que isso tá me dando fome ao longo do dia? Enfim, isso vai impactando a nossa vida, como você bem colocou, ao longo dela toda. Qual seria o correto? Então, para eu não tratar o sintoma ali, não me entupir de cafeína, de café, de energético, enfim, fontes de energia no dia seguinte para tentar compensar ou dormir. Não, agora eu vou dormir o final de semana inteiro para compensar a semana. Como você disse, uma noite de sono não compensa assim, né? O que eu faço para dormir melhor? Tem segredo? Tem segredo. Eu vou te responder e acrescentar uma coisa. Por exemplo, isso que você está falando é muito comum. As pessoas se enchem de coisas ou para ficar acordado ou para dormir, né? Então, o café, ou energéticos, né? Vão fazer o quê? Com que você tenha substâncias no seu corpo, que, claro, tudo vai para o cérebro, e mantenha você com mais tempo de despertar. Porém, essas substâncias, elas ficam no corpo, e se isso for uma constância, para a noite também. Então, eu já atrapalho o meu ciclo da noite e inibo, muitas vezes, substâncias que vão me fazer dormir, né? Aí tem uma outra coisa também. Isso é um mundo, né, que dá para falar. Por exemplo, bebida alcoólica é uma coisa que as pessoas pensam assim, hoje eu estou muito cansado, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um vinho e vou descansar. Ao primeiro momento, parece que esse álcool vai gerar um relaxamento e você vai dormir. Porém, o álcool, ele, ao longo da noite, deixa um sono muito superficial, porque, na verdade, ele é um excitante. Então, ele vai fazer com que você tenha um sono muito superficial e acorde por poucas coisas e não descanse. E, da mesma forma, são os remédios para dormir, que se usa muito, aplica muito, e muitas vezes até um profissional da saúde que não é especialista em sono, às vezes medica com alguma coisa que vai ajudar, mas na verdade interrompe essa fase natural, normal, né? E um exemplo disso é a melatonina, que agora até liberada está, né? Mas a melatonina, por exemplo, tem casos muito específicos que elas são indicadas. Não é para todo caso, né? Isso valeria mais uma outra conversa.
Agora, o que é muito importante, por exemplo, a melatonina, ela é um hormônio do sono que a gente produz naturalmente. Eu preciso estar exposto à luz durante o dia e tirar a luz durante a noite para que ela seja liberada na quantidade adequada, porque é pelos olhos que ela é eliminada, secretada no corpo. Então, se eu evito telas, celulares, tablets, TV durante a noite, lugares muito iluminados, eu vou ajudar muito o meu sono já a acontecer de uma forma melhor, porque vamos ter mais melatonina e ela vai garantir uma noite melhor de sono. Fora isso, rotinas. É muito importante que a gente tenha rotinas e rotinas saudáveis. Então, horário certo para comer, horário certo para fazer atividade física, horário certo para cada coisa que você faz. Porque o cérebro ele se acostuma e ele prevê que essas coisas vão acontecer e isso cria uma rotina melhor, inclusive do sono, porque ele já sabe que aquele horário ele vai dormir e que ele tem que produzir substâncias para que fique dormindo até no outro dia, fazendo a sua própria hora de sono, né? É isso, gente. Então, essa história de, vou ficar no celular aqui só para me dar sono um pouquinho. Às vezes você está agindo contra você mesmo, porque o celular vai tirar seu sono, a tela, a luz ali vai te prejudicar. A TV é a mesma coisa. Vou assistir TV para dormir. Não é uma boa ideia, né? Já vimos aqui com a doutora que não estamos no caminho certo. Bora ficar no escurinho, relaxar essa mente, esse corpo. E de preferência, sem estímulos externos ali, pra gente poder ir acostumando o organismo e ir dormindo melhor, né? Isso mesmo. Sabe que uma coisa você me perguntou se tem hora certa, né? Nós temos também uma classificação de pequenos dormidores e de longos dormidores que estão dentro de uma faixa normal. Tem pessoas que precisam de poucas horas de sono, mas já se refaz. São pessoas entre 5 e 6 horas de sono. Ela não fica com sono excessivo durante o dia, com aqueles sintomas de não ter dormido, dores de cabeça. Conheço gente assim, acho estranhíssimo. E tem aquele que precisa dormir muito, de 10 a 12 horas, né? Senão não se refaz. Então, quando a pessoa se conhece, sabe onde ela se encontra, por exemplo, facilita muito. Se ela for procurar um emprego noturno, ela não vai se dar bem, ela vai falar muito contra o próprio organismo e ela com certeza vai desenvolver doenças importantes porque ela não está tendo a sua recuperação total durante a noite. É isso, gente. Bora ficar atento ao nosso corpo, ao que ele está dizendo, para a gente poder viver melhor com ele. E como a doutora disse também, roncar não é normal não, tá? A apneia ali, você não vai descansar e muitas vezes não vai deixar o seu parceiro descansar também. Exatamente. Então, bora tratar isso. Tem um exemplar em casa, ele está tratando. Obrigado, Senhor, que daí eu consigo dormir também. Doutora Silmara Pavani, que é fonoaudióloga do sono, representante da Sociedade Brasileira do Sono, falando ao vivo com a gente. Quer saber mais sobre esse assunto? Aparece lá no auditório Hélio Moreira, 7 horas da noite, palestra gratuita sobre qualidade do sono e vamos viver melhor, dormindo melhor também. Obrigada, doutora. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade, espero todo mundo lá hoje no Hélio Moreira, 7 horas.